Eu tô na aula de computador agora. É melhor. Como é que você põe, tio, para gravar? No programa aqui mesmo tem uma opção para mim gravar, entendeu? Só que aí só o anfitrião que tem como gravar. Mas até de celular? No celular eu acho que não tem como. Tá? Eu acho que é só no computador que tem como. Às vezes no tablet também tem como. Tá? É isso que eu tô pensando. Só que eu não sei como que funciona nos outros. Então vamos lá, meninos. Na última aula, eu passei para vocês. Primeiramente, né, espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa, né? Apesar dos pesares. Né, tenham passado em família aí, um momento de renovação aí para todos, né? Então, eu passei para vocês uma atividade de autoavaliação. Aquela atividade, né? Vocês perceberam que teve gente que não me mandou, tá? Eu te mandei, professor. Eu te mandei. Sim, a Isa me mandou, mas teve alguns meninos que não me mandaram. Eu mandei? O Otávio mandou. Professor, mandei, né? Slides das 4 questões? Isso, que são 4 questões. Ah, tá. Então acho que eu te mandei. Isso. Eu te mandei. O Pedro me mandou também. Quem não me mandou, mandei, faça o favor de enviar. Isso. Por quê? Aquelas atividades, elas servem para que eu trabalhe um pouquinho mais nas questões que vocês tiveram mais dificuldade sobre aquele assunto. Dos alunos que eu vi as atividades, a maior parte conseguiu entender tudo, né? Os principais pontos. E eu fiquei bem feliz com isso. Mas nós tivemos algumas questões ali que os meninos não entenderam, né, muito bem. Como, por exemplo, o que é o próprio feudalismo. Tá? Que a gente falou feudalismo, mas isso para alguns alunos não ficou tão... Eu tive dúvida sobre a Europa moderna, eu não entendi muito esse assunto. Isso. Eu tive dúvida sobre as dívidas que os estados precisavam cumprir. Eu sou burguesinho. Isso. Então, vou falar um pouquinho mais sobre essas dúvidas aí de vocês, tá? Para tentar deixar um pouquinho mais claro ainda, antes da gente iniciar o próximo tópico aqui, o próximo capítulo. Bom, vamos começar então com o feudalismo, né, que alguns ficaram com dúvida. O feudalismo, ele é o nome de todo o sistema que vigorou na Idade Média. Então, aquela relação das sociedades divididas, né, da economia de subsistência, dos senhores feudais terem poder sobre as suas terras, né, sobre os feudos, tudo isso daí vai caracterizar o feudalismo. É como hoje a gente fala que a gente vive numa sociedade capitalista, né? O socialismo. O feudalismo era um sistema, né, que vigorou naquela época. Como hoje nós vivemos numa sociedade capitalista. Tá? Como se fosse uma democracia. Só que o feudalismo era aquele sistema da Idade Média. Então, todas as relações que existiam na Idade Média caracterizavam o feudalismo. E por que ele recebe esse nome de feudalismo? Ele recebe esse nome aí exatamente porque o bem mais valioso, né, na Idade Média era a terra. Tá? Então, o feudo era o presente dado para o vassalo em troca da sua fidelidade. E como o bem mais valioso era a terra, né, o poder vinha da terra, então ficou caracterizado como feudalismo. Né? Era o poder que advinha daquele feudo que o vassalo recebia. Tá? Porque o senhor feudal ele era um vassalo do rei, que ele recebia, né, esse feudo do rei, a terra do rei. Tá? Então, o feudalismo é todo o sistema que engloba todas aquelas características. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, né? Bom, agora sobre a burguesia. Né? A Rafaela ficou com um pouquinho mais de dúvida. A burguesia realmente ela é bem complexa, né, de entender, porque é uma nova classe que está surgindo nesse momento. Tá? Antes nós só tínhamos os servos, né, as pessoas ali
Peraí que alguém mandou que a Maria Cecília falou que não está conseguindo entrar. Olha, sobre esses problemas técnicos eu não sei o que fazer direito, porque deve ser algum problema. Deve ser a senha. Eu não sei. Fala com ela. Ela deve estar digitando a senha Eu já errada. consegui. Já conseguiu? Consegui. Ah, então Minha mãe ótimo. entrou até agora. Ah, então tá bom. Que bom. Então, olha só, com relação à burguesia. É uma classe nova Dúvida que no está poder surgindo. descentralizado. Oi? Eu tô com um pouquinho de dúvida no poder descentralizado. Ah, tá. Então eu já falo dele aí depois que eu falar um pouquinho mais da burguesia. A dúvida na peste negra. Tá. A burguesia, ela vai, né? A partir desse momento que ela surge com o crescimento das cidades. A partir do momento ali da Baixa Idade Média, que as cidades começam a crescer, né? Começa a surgir também essa nova classe, a burguesia. Quem que era a burguesia? Era comerciantes e artesãos. Por quê? Eles viviam nas cidades. Então, eles não eram mais servos dos senhores feudais que trabalhavam nos campos. Tá? Então, eles viviam nos burgos. Né? Os burgos eram as cidades. Então, para eles sobreviverem, já que eles não trabalhavam nos campos, eles tinham que fazer comércio, produzir artefatos, né? Produzir tecido, sapato, ou ser ferreiro. Então, tudo isso fazia parte dessa classe da burguesia. Com o passar do tempo, uma parcela, né, dessa classe se enriqueceu muito. É como nós temos alguns comerciantes que começaram pequenininho, né, e quando vai ver, né, depois de um tempo, está com grandes supermercados, grandes empresas, né, se enriquecendo muito, lucrando muito. Então, essa burguesia que começou pequenininha ali, né, com o crescimento, o surgimento das cidades, eles vão enriquecer muito, tá? Ao longo da Idade Média e principalmente na Idade Moderna. Esse fator que faz com que eles se enriqueçam... Professora, meu tô travando. Oi? Meu tô travando. Tá travando? Travando e cortando. Mas parece que a internet tá meio ruim, né? A minha deu um pique aqui também de internet. Mas qualquer coisa eu vou disponibilizar esse vídeo aqui também, né? Lá no YouTube para vocês e no grupo, tá bom? Então, se ficou alguma coisa cortada aí, né? Depois vocês pegam a parte que vocês perderam, tá? Então, só para vocês... só para vocês fecharem, então, essa questão da burguesia, que nós ainda vamos falar bastante dela, tá? Então, a burguesia era uma classe, né? Uma classe social que surge, né, no final da Idade Média, muito enriquecida, tá? Cheia do dinheiro, tá bom? E isso daí vai fazer com que, né, eles auxiliem os reis, né, futuramente. Uma outra, acho que foi a Ana, tinha falado que ficou com dúvida no poder descentralizado, correto? Uhum. Olha só. Por que o poder era descentralizado na Idade Média? Porque o rei ele deveria mandar em tudo, tá? Sobre todas as pessoas. Só que como não existia o conceito de um estado, tá? Um conceito de um país, o rei ele dividiu esse poder entre os senhores feudais, tá? Quem tinha a posse da terra é que mandava. Se o rei deu essa terra para o senhor feudal, quem vai mandar nessa terra vai ser o senhor feudal. Tá? Então, o rei ele não tem o poder centralizado em suas mãos, porque ele não pode chegar na terra de um senhor feudal e mandar lá. Tá? Porque o rei ele era só um título. Tá? Os reis que nós conhecemos cheio de poder, né, mandando em tudo, ele vai surgir agora na Idade Moderna, no finalzinho da Idade Média para a Idade Moderna. Antes não, antes o rei ele dependia, né, desses vassalos, dos senhores feudais. Por isso que o poder era descentralizado. O rei ele dividia, ó, pensa assim, ó, o rei controlando tudo. Ele controla a justiça, controla a política, controla a economia, controla os exércitos, ele aplica as leis. Esse
rei que controla O tudo poder isso. descentralizado é o poder do rei? Descentralizado? Não, o poder centralizado é o poder que os reis absolutistas vão ter na Idade Moderna. Antes, esse poder ele era descentralizado. Por quê? Ele vai dar uma parte, né, para o senhor feudal, que é o seu vassalo, vai dar outra parte para outro senhor feudal, para outro senhor feudal, outro senhor Entendi, porque feudal. ele dava os seus poderes para as outras pessoas, né? Ele dava esses poderes porque ele não tinha condições, né, de controlar todas essas terras. Então, em troca da fidelidade, né, desses nobres, deles não trair ele, deles jurarem proteger o rei dava essas terras para eles cuidarem, para eles serem os senhores dessas terras, tá? Mas em troca de uma fidelidade. Então, qual que é a definição do poder descentralizado? Tipo, se pedir na prova. Qual que é o defeito? A definição. A definição? Então, o poder descentralizado, ele é definido, né, quando o rei não controla tudo dentro, né, do seu reino, tá? Quem vai mandar dentro né, de cada Professor. terra vai ser o senhor feudal. Professor, então se você perguntar na prova o que é o poder descentralizado, é que o rei é um poder que o rei não manda em tudo, porque ele tem que dividir com os senhores feudais, não é isso? Exatamente. Por isso que é descentralizado. O rei divide o poder com os senhores feudais, tá? Quem tem terra manda dentro daquela terra, tá? Agora, então, o poder descentralizado é o poder do rei dividido com os senhores feudais? isso, exatamente. Tá? Por isso que é descentralizado. Cada senhor feudal, o rei ele também era um senhor feudal, ele vai mandar na sua terrinha ali, mas nas outras terras que ele distribuiu, quem vai mandar vai ser os senhores feudais. Tá? E na Idade Moderna a gente vai ver, né, a gente já comentou um pouquinho disso, que os reis eles vão começar a centralizar de novo esses poderes. Tá? E isso vai fazer com que eles se tornem absolutistas, tenham poderes absolutos sobre a sociedade. Tá? Eu vou passar aqui para a gente começar a falar um pouquinho da Idade Moderna. Na Europa Moderna que eu falei. Isso. O da Europa Moderna a gente vai começar a falar agora. Tá? Então, por isso que o senhor deixei por último aí. Eu posso... Vocês estão conseguindo ver a tela do slide? Sim. Tá aparecendo só a Idade Moderna. Está aparecendo a Idade Moderna? Então, excelente. Tá. Características, está aparecendo? Sim. Não. Sim. Então, beleza. Olha só. Então, vamos falar aqui rapidinho dessa parte aqui da Idade Moderna, tá? O que caracteriza essa Idade Moderna? Foi o período da história mais curto que nós temos até hoje. Tá? Tio, peraí. É que eu escrevi aqui o poder descentralizado. Aí, só para ver se está certo. O poder descentralizado é o poder do rei dividido com os senhores feudais. Tá certo, né? Isso, é isso mesmo. Tá? O poder ele era dividido. Na Europa moderna, o rei vai controlar tudo. Tá? Ele vai mandar sobre os outros nobres. Tá? Olha só, as principais características da cidade moderna. Então, ela dura do século XV ao século XVIII. Bom, qual que é o marco inicial dessa idade moderna? Tá? É a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Tem uma minissérie na Netflix que chama A Ascensão do Império Otomano, alguma coisa assim, agora de 2020. Eu acabei de ver ela domingo. Conta a tomada, né, de Constantinopla pelos turcos otomanos. Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Tá? Então, quando os turcos otomanos, que eram muçulmanos, eles tomam Constantinopla, eles acabam com aquele resquício, né, do Império Romano. Por isso que é tido como uma marca para iniciar essa idade moderna, tá? Um marco inicial, tá? Que é acabou com a antiguidade. Deixa eu ver aqui que alguém está me mandando mensagem aqui. É o José. É o José.
Então vamos lá, vamos ver algumas das principais mudanças aqui desse período. Ocorreram nesse período, né? As mudanças que ocorreram nesse período são trabalhadas, ó, eu esqueci de pôr um dele, trabalhadas como sendo um rompimento com o passado, ou seja, com relação à Idade Média. Então, é como se a mentalidade das pessoas mudassem na Idade Moderna, tá? Principalmente por conta da burguesia. Porque a burguesia, ela vai começar a perceber que eles podem, né, ser outras pessoas, pessoas diferentes, além daquelas definidas pela igreja. Né? Porque a igreja dizia que se você nascesse servo, você ia ter que morrer servo. Só que os burgueses, eles mostraram que isso era diferente. Né, que eles eram de classes humildes, mas que com o seu trabalho eles conseguiram se enriquecer, né, e ter muito poder. Tá? Então, vai mudando essa mentalidade com relação à Idade Média. Por isso que a Idade Moderna ela é trabalhada como um rompimento com a Idade Média. Muitos pensadores da Idade Média vai chamar da Idade Moderna, vai chamar a Idade Média de Idade das Trevas, né? Dizendo que eles eram presos na ignorância, né? Se deixavam, né, levar e ser dominados pela mentalidade da igreja. Tá? Então, vai ter essa divergência entre essas duas épocas. Tá? Pode continuar? Bom, o que vai caracterizar essa Idade Moderna? Principalmente a formação das monarquias nacionais. Aí sim nós vamos ter os primeiros estados, né, monarcas, estados nacionais surgindo. Né, aquilo que a gente conhece como Inglaterra, como França, né, como Portugal, como Espanha, vai surgir nesse momento. Tá? Porque antes era a formação de vários reinos. Não tinha um estado único com um rei governando tudo. Tá? Antes era tudo fragmentado, tudo descentralizado. Agora nós vamos ter, né, esses países surgindo, essas monarquias nacionais surgindo, com o rei, né, governando tudo. Tá? E a formação desses países aqui, cada um tem uma diferença. Ó, depois eu vou falar das diferenças de cada um. Ainda na Idade Moderna, nós vamos ter o início das grandes navegações, que é o capítulo 2 do livro de vocês, né, que eu pretendo chegar aí já na próxima aula, talvez. O que foi essas grandes navegações? Foram navegações a longa distância, porque os europeus eles nunca tinham entrado, né, em oceano aberto, né, nunca tinham ido tão longe pelo mar. E por que eles começaram a ter esses objetivos, né, nesse momento? Para descobrir novas rotas comerciais, né, e eles vão acabar tendo contato com outros povos e outros continentes que eles desconheciam. Tá? Então, o objetivo era descobrir novas rotas comerciais. E, como consequência, nós vamos ter contato aqui, descobrimento de outros povos e continentes, como, por exemplo, o continente americano, né? Mais do continente africano. É nesse momento que os portugueses chegam aqui no Brasil, né? Chegam na América. Os espanhóis também. Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, nomes que vocês já conhecem. Tá? É nesse momento aqui que eles vão surgir. Agora, por que eles tinham interesse de descobrir novas rotas comerciais? Por dois motivos. Presta atenção, dois motivos. Né, de onde vem o lucro do comerciante? Da venda de produtos, não é isso? Né? Beleza. Então, olha só, o produto mais valioso na Europa, os produtos, eram aqueles conseguidos lá no Oriente Médio. Então, para eles buscar esses produtos lá, eles tinham duas rotas. Uma por terra, tá? Uma por terra, que era muito longa, né? Muito desgastante, correndo o risco de ser assaltados, tá? E carregando poucas mercadorias. Então, assim, era uma rota assim, sem lucro nenhum, tá? E essa rota ela tinha que passar por Constantinopla, tá? E Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. Então, os turcos otomanos cobravam uma taxa muito grande, né, para eles transportar esses produtos. Então, não era viável essa rota por terra. E tinha a rota por mar, né,
que era controlada pelos genoveses e venezianos. Lembra quando a gente falou das cruzadas, que Gênova e Veneza, né, se enriqueceram muito, né, após as cruzadas, porque eles passaram a dominar o comércio pelo mar Mediterrâneo? Então, quem vendia esses produtos, né, na Europa eram os comerciantes genoveses e venezianos. Isso não dava chance para outros comerciantes, né, negociarem esses produtos. Então, os portugueses, por exemplo, eles, né, procuram uma nova rota de se chegar ao Oriente para buscar esses produtos. Tá? Davi, quer perguntar alguma coisa? Davi levantou a mão. Mesmo com a explicação, às vezes eu confundo. Eu estou ainda confundindo um pouco. Como que é? Repete para mim, por favor, que o meu som tá baixo aqui. É por causa que eu, mesmo com a explicação, eu não estou conseguindo entender direito. Ah, tá. De toda forma, eu vou, igual eu falei, eu vou deixar esse vídeo gravado aqui para vocês, né, para vocês consultarem depois, porque acaba que tem alguns problemas de conexão que dá umas falhas, tá? Então, beleza. Aqui nós vamos ter esse início das grandes navegações que vai marcar esse período. Nós vamos ter, então, uma mudança na mentalidade das pessoas com a ascensão da burguesia. Aquilo que eu expliquei para vocês, né? A burguesia vai ser o exemplo claro, né, de que os seres humanos, né, os homens, eles podem transformar a sua realidade. Tá? Então, nós vamos ter uma mudança onde que Deus era centro de tudo, o homem vai passar a ser o centro de tudo. Nós vamos ser responsáveis por nossas atitudes no nosso destino. Tá? Não vai ter mais aquela coisa de predestinação divina. Tá? Se nós tivermos sucesso ou não, vai ser tudo devido ao nosso esforço. Tá? Eu não posso, por exemplo, ficar em casa o dia inteiro sem estudar, sem trabalhar, e, né, eu vou ter uma vida ferrada e falar que foi culpa de Deus. Não posso. Tá? Se eu não levantar a bunda, né, e não correr atrás, né, se eu não fazer esforço por mim mesmo, não há divindade que vai, né, me ajudar. Tá? É claro que a gente precisa de Deus para, né, nos dar uma paz de espírito, mas se a gente não fizer nada, né, Deus não vai te puxar da cadeira ali, não vai te jogar um trabalho, te jogar dinheiro na cara ali para você sobreviver, não. Tá? Então a burguesia ela mostra isso, que o homem ele precisa de Deus, mas ele precisa trabalhar também. Ele tem condições de romper com aquilo. Tá? E nós vamos ter um renascimento cultural também, tá? Onde que nós vamos ter um resgate da valorização artística e filosófica dos gregos e romanos. Por isso que é chamado de renascimento. Eles vão renascer, né, fazer renascer, resgatar a cultura, né, greco-romana. Só que esses termos aqui a gente vai ver depois, tá? O primeiro que a gente vai ver vai ser a formação das monarquias nacionais. Então, a principal característica desses novos estados, né, que estavam surgindo era a concentração de poder nas mãos dos reis e um aumento da burocracia, que é chamado de absolutismo. Então, olha só, na Idade Média, nós temos o poder descentralizado, né, onde que o rei dividia o poder com os senhores feudais. Com o surgimento dessas monarquias, nós vamos ter o quê? Um poder centralizado, olha, concentração de poder nas mãos dos reis. Tá? E um aumento da burocracia. O que é essa burocracia? É as questões administrativas do Estado. Tá? O rei ele vai controlar um exército, vai ter uma moeda única, padronizada. Tá? Então, não é cada feudo mais vai definir sua moeda. Não, vai ter uma moeda única. Tá? Eu acho que eu já até expliquei isso para vocês. Imagina cada estado, né, brasileiro tendo a sua moeda. Que bagunça que ia ser. Isso é o que acontecia lá na Idade Média. Cada feudo tinha sua própria moeda ali, sua própria forma de organização. Tá? Então, na Idade Média vai ter uma moeda padronizada, leis que vão ser aplicadas a todos e não mais cada senhor feudal aplicando a lei no seu feudo. Tá? Então, nós vamos ter essa concentração de poder, né, e esse aumento, né, da administração, tá, que vai ser aplicada a todos. Por isso que
Os reis, eles vão ser chamados de reis absolutistas, vão ter poderes absolutos, tá? Absolutos sobre tudo, sobre todos. Olha lá, os reis passaram a controlar a economia, né? Então, a economia na Idade Média, da Idade Moderna, ela vai se chamar mercantilismo, tá? Que vai reunir algumas características que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Ele vai controlar a justiça, a política e até a religião, como é o caso da Inglaterra, onde que o rei Henrique VIII ele expulsa a Igreja Católica de lá e cria a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Tá? Então, a rainha, né, da Inglaterra, ela é chefe também, né, da Igreja Anglicana lá na Inglaterra. Tá? Rainha Elizabeth? A Rainha Elizabeth, exatamente. Até hoje existe Até essa hoje. religião. Até hoje. Ela é bem parecida com E é comum? Oi? É comum as pessoas terem essa religião? Tipo aqui no Sim, Brasil ser católico. Sim, bem comum, tá? É bem parecida com a católica, na verdade, tá? Só que ela legaliza o casamento ou o divórcio, né? Tem algumas questões extras, mas é bem parecida com a católica, tá? Depois a gente vai ver por que o rei Henrique VIII fez isso, tá? O principal motivo é porque ele queria se casar de novo e a igreja não aceitava o divórcio, né? Então ele falou assim, então eu vou criar minha própria igreja que aceita o divórcio. Olha só, ele vai receber o apoio da burguesia, tá? Por que a burguesia, né, apoiava essa centralização de poder? Porque elas esperavam conseguir medidas que beneficiassem o comércio, tá? Então, vejam bem, a burguesia, ela vive do comércio, ela vive do lucro, tá? São pessoas livres que precisam ganhar dinheiro, né? E vão ganhar dinheiro vendendo seus produtos, vendendo as coisas que fabricam, as coisas que vendem, tá? Que negociam aí. Então, esperando beneficiar, receber esses benefícios aí comerciais, a burguesia apoia o rei. Por quê? Eles tinham que pagar taxas para cada feudo que eles entravam, né? Eles tinham que trocar essas moedas em cada feudo que eles entravam. Então, tudo isso dificultava o comércio, né, da burguesia. Apoio da nobreza. Tá? Alguns nobres, né, vão querer manter alguns benefícios, como isenção de impostos e recebimento de pensões, e vão apoiar o rei. Tá? Visto que os seus poderes já estavam enfraquecidos, essa nobreza, ela foi perdendo prestígio, né? Eles vão acabar apoiando o rei. Tá? É aquilo lá, você vê que vai perder o jogo, né? Você muda de lado, né? Você muda para o lado vencedor. Então, essa nobreza aqui, ela vai apoiar o rei vendo, né, sabendo que ele, né, vai ganhar o jogo ali, que eles não vão conseguir mais, né, ter aqueles poderes que eles tinham antes. Bom, como que é formado, então, o Reino de Portugal e Espanha? São os primeiros, né, estados nacionais a surgirem. Tá? A formação desses reinos como estados modernos está ligada às guerras de reconquista, à expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Olha só, eu comentei com vocês que as cruzadas elas não ocorreram somente lá no Oriente Médio. Tá? As cruzadas elas também aconteceram na Península Ibérica, porque os muçulmanos, eles, né, desde do século VIII, eles estavam vivendo ali na Europa, na Península Ibérica, que onde hoje é Portugal e Espanha. Então, os europeus, né, ali dessa região, eles vão lutar para expulsar os muçulmanos daquela região. E a cada vez que eles vão conseguindo expulsar esses muçulmanos, eles vão aumentando seus territórios. E a Inglaterra e a França, a formação, né, desses reinos está ligado à Guerra dos 100 Anos. Isso aí é da Idade Média ou da Idade Moderna? Então, isso daqui, né, tá na Idade Média ainda, tá? A formação desses reinos acontece na Idade Média, tá? Só que eles vão permanecer, né, durante a Idade Moderna, tá? Porque não tem um rompimento. Então começa na Idade Média e continua na Idade Moderna. Isso, são períodos de transformação,
tá? É como, por exemplo, a internet, que começou no século passado, né, ali na década de 90, mas nos anos 2000 ela foi aprimorando, tá? Foi Entendi. cada vez mais. Então, aqui também, esses reinos, eles surgiram na Idade Média, mas eles foram se fortalecendo, né, cada vez mais até, né, passar para essa idade moderna, tá bom? É porque não tem como a gente separar, né, uma data específica para mostrar esse rompimento. Entendi. Olha só, aqui como que aconteceu esse mapa aqui da Península Ibérica. Antes, nós tínhamos esses reinos cristãos aqui, ó. O reino de Leão, o reino de Castela, de Navarra, de Aragão e o condado de Barcelona. Esses reinos se uniram na Guerra de Reconquista. Tudo isso daqui, ó, era território muçulmano na Península Ibérica, tá? Lá na região, lá na Europa. Então, eles vão reconquistando ao passar do tempo. Ó, no século XIII, eles já, né, conseguem expulsar grande parte dos muçulmanos. Sobra só essa parte aqui, ó, dos muçulmanos. Um dos nobres que lutaram pelo reino de Leão, tá, vai receber o condado de Portucale, ou condado portucalense, tá, desse nobre do rei de Leão. Tá? Então, esse reino aqui, ó, aqui ainda não era um reino, era um condado, condado de Portucale, ou portucalense. Tá? Quem vai receber vai ser o Dom Afonso Henriques. Tá? Vai ser o Dom Afonso. Oi? O que é condado? Condado é um pedaço de terra, né, menor do que um reino. Tá? Mas, assim, por isso o conde é quem governa um condado. Tá? Professor, Navarra era um reino? Navarra era um reino. Mas por que Portugal aí tá maior do que Navarra? Ah, não, mas aí é a mesma coisa de um país. O Brasil, por exemplo, é um país e o México é outro, né? Aí são questões territoriais mesmo, tá? Não é tudo dividido igual, não. Mas então, olha só, ele recebe esse reino aqui, né, de Portugal, né, o condado de Portugal. Lá no grupo? Oi? Você pode passar esses slides lá no grupo? Vou mandar os slides no grupo e também vou postar o vídeo também da aula de hoje, tá? Então, olha só. Após, né, lá no século XIV, só vai sobrar o reino de Granada aqui, ó, de domínio dos muçulmanos, tá? O reino de Leão e Castela vão se expandir, tá? E também vai O reino de Leão e Castela era o mais forte? Era o mais forte, tá? Era o mais forte. Só que Portugal, ele consegue, tá, lutar. O filho de Dom Afonso Henriques, né, que recebeu o condado portugalense, ele consegue romper com Leão e Castela e formar o seu próprio reino. Tá? Então vai surgir o reino de Portugal, o primeiro estado monárquico a surgir. Tá? Depois vai surgir o reino da Espanha, com a união de Leão e Castela. Tá? A união desses outros reinos aqui todos, né, vai surgir a Espanha. Pode ver que se vocês olharem no mapa, a Espanha ela corresponde a todo esse território aqui e Portugal, né, corresponde a essa beiradinha aqui, tá? Então, esse mapa ele mostra esse avanço aí desses dois reinos. Então, eles estão ligados, né, ao quê? A essa guerra de reconquista, né, a questões religiosas, tá bom? A formação desses dois reinos. Eles são importantes, são os primeiros que a gente vai entender, porque ao se criar um estado monárquico, nós vamos ter aquelas características lá, ó, do rei controlando tudo. E o rei controlando tudo, ele vai beneficiar... Pode acabar a qualquer momento. Falta um minutinho aqui, já vou encerrar. Ele vai beneficiar a burguesia, tá? E beneficiando a burguesia, nós vamos ter fugiu aqui a palavra aqui, a ascensão do comércio, né, o desenvolvimento do comércio marítimo, né, com Portugal e Espanha. Ó, vai acabar aqui, né? Eu estou gastando bastante. Oi. Esse negócio aí que você está explicando, você não tinha explicado ainda não, né? Eu tinha comentado um pouquinho em sala,
né? Mas aí é bom para dar essa reforçada. Bom, então olha Entendi. só. Eu vou mandar para vocês no grupo mais umas Vai atividades. cair isso daí na prova? Vai. Do capítulo Tá. 1, sim. Eu vou mandar para vocês no grupo mais umas atividades, tá? Esse slide e depois eu mando o vídeo que eu vou postar no YouTube para vocês, tá bom? Para a próxima aula, né, nós vamos terminar de ver isso daqui.